já decidi que de hoje não passa. Toda dor e sofrimento hoje vão ter fim. Cada pedido que você fez está em pauta. E as lágrimas choradas diante de mim. Filho, eu sei que as lutas lhe causaram mágoa, ferida que nem mesmo tempo pode apagar. Dores, cicatrizes, lágrimas de sofrimento. Quantas madrugadas tristes eu te vi chorar. Às vezes se sente tão só e até tempestado. Será que o meu próprio Deus já me abençoou? Mas em todos os momentos estive ao teu lado. E hoje curo as feridas que o tempo causou. Eu sou o Deus que muda a história. Sou o Deus que faz vencer. Sou eu que tira a água da rocha pra você beber. Sou eu que guia no deserto e não deixo faltar o pão. Eu te carrego nos meus braços, te trago guardado na palma da mão. Filho, se você pensa que estava sozinho, quando amigo do caminho deixaram você, mas as pegadas da areia eram os meus. São Lucas, capítulo 24, do verso 36 até o verso 53. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco,
que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento, ao Mateus 28:19. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Nós lemos em São Lucas, capítulo 24, do verso 36 até o verso 53. Senhor, mais uma vez, nós voltamos a falar contigo em espírito de oração. Tu sabes que ninguém mais necessita de ti aqui nesse momento do que eu. Os dardos inflamados do maligno vêm de todos os lados. Sempre o inimigo procurou derrotar aquele que está na frente da batalha. Por isso, quem se põe na frente dessa batalha deve estar com as armaduras do Senhor. Caso contrário, perecerá e todo o povo se dispersará. Eu não estou aqui, Senhor, para apresentar gestos, para mostrar mímica, homilética, como eles chamam, para mostrar argumento humano. Eu estou aqui, Senhor, com o desejo de ser usado por Ti, da maneira mais simples que o Senhor deseja usar-se. Os céus estão repletos de dons reais e não preciso de nenhum dom falso. Eu não preciso de fabricar coisa alguma aqui, Senhor. Se nos vier algum dom, seja estritamente do Senhor, ó Pai. Queremos esperar em Ti. Queremos que somente o Senhor venha nos falar, revelar os segredos dos corações. Isso é o espírito de profecia na Tua casa. Ó Senhor, esses testemunhos chegam e nós ficamos alegres e animados e queremos prosseguir desta maneira, Senhor, inteiramente submissos a Ti. Tira qualquer atenção humana do homem para o homem, mas dá atenção, Senhor, espiritual, verdadeiras, reverente a Ti nesta hora, Senhor, de nós para o Senhor, para a Tua palavra, Senhor. Que não seja admirado nenhuma coisa no homem, mas sim em Ti, ó Pai Santo. O Senhor pode nos tomar nesta noite, tomar a nossa mente, Senhor, e fazer com que ninguém saia daqui faminto, mas sim saciado, Senhor, cheio e repleto da Tua glória, com seu entendimento perfeitamente aberto para compreender as Escrituras e o seu cumprimento no devido tempo. Vivifica a Tua palavra, Senhor, em nossos corações. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, como a mãe cuida do seu filho,
com muito mais cuidado. Nós queremos te dar graças por isso. Se às vezes temos alguns calombos em nossas cabeças, é porque somos teimosos. Nós agimos muito fora da hora. Se às vezes temos algumas cicatrizes, nem todas elas são pela perfeita vontade do Senhor. É como aquele menino arteiro que fica subindo nas coisas e cai e machuca-se. Ó Deus, nós te pedimos que nesse instante toda dúvida seja dissipada e todo espírito contrário à presença do Senhor aqui, Senhor, seja expulso pelo teu poder. Que não haja nenhuma vaidade nesse púlpito, não haja nenhum interesse aqui dentro dessa casa a não ser ouvir ao Senhor, mas sim, ó Deus, o verdadeiro amor a Cristo Jesus. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te suplicamos estas bênçãos. Afasta de nós todo espírito errado, espíritos de adultério, de maledicência, de observações, espírito de dúvida. No nome santo de Jesus Cristo, nós pedimos isto lembrando do sangue vertido lá no Calvário, pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Podeis assentar, amados. Hora de paz.
Então nós lemos em São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36 até o versículo 53. É uma escritura muito conhecida, não é? Pelos irmãos. Eu desejo que cada pessoa olhe para cá. O irmão Branham pediu isso na mensagem, o fundo clama o fundo, e o pregador tem sempre essa luta. Olhem para cá. Se cai alguma coisa, se uma criança grita ou qualquer coisa, você olha para cá. Se uma pessoa desmaiar aí perto de você, você olhe para cá. Fique firme ouvindo a palavra. Aprenda isto, porque o inimigo pode tentar usar qualquer coisa para fazer você perder alguma coisinha que seria justamente aquilo que vai te fazer falta algum dia ou agora mesmo. Os discípulos estavam temerosos, o que vale dizer, estavam com medos, estavam turbados. Jesus já havia prevenido: não se turbe o vosso coração. Jesus havia preparado aquela gente para o que ia acontecer. Falou tudo da sua morte, da sua ressurreição, falou daquele tempo amargo que ele enfrentaria, que ele sofreria. Mas infelizmente muitas coisas só depois que acontece é que nós percebemos. Ah, ele falou isto. Bem, ela falou isto. Bem, ele falou isto. Quantas pessoas falam coisas em casa sendo as últimas palavras que estão falando? Saem, morrem num desastre, qualquer coisa. Depois então aquela esposa fica lembrando, depois que passou tudo. Bem, ele me falou isto. E nem aquela pessoa mesmo estava sabendo por que estava falando aquilo. Depois que acontece, então nós começamos a lembrar. Bem, ele falou. Oxalá que todos nós pudéssemos lembrar do que ele tem falado antes de acontecer. As pessoas que não forem no rapto vão lembrar de muita coisa depois que o rapto se der. São pessoas que sempre se esquecem do que aprendem. Naquela hora de ter temperança, não usa temperança, esquece da temperança. Se você sempre esquece daquilo que você deve ser em determinados instantes decisivos de sua vida, fique sabendo, é perigoso você dar por conta que o rapto se deu depois que ele já se deu. Aí então vão ver na mensagem, vão lembrar de tantas coisas que foram ditas insistentemente. E Jesus não pega ninguém de surpresa. Ele não faz coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas, para que eles possam avisar o povo. Então ele não tem deixado ninguém sem aviso. Ele sempre avisou. Ele disse: estejais apercebidos, porque o Filho do Homem virá como um ladrão, vem de noite. O ladrão não avisa. Se o pai de família soubesse, ele vigiaria a sua casa. Eles têm um modo de dizer que o brasileiro tranca a porta depois de roubado. Então vai e tranca a porta. Agora vai ter a segurança. Por que não reforça a tranca da porta antes de ser roubado? Mas, amados, nós devemos lembrar das etapas. Jesus Cristo ainda não havia sido derramado sobre eles. Eles tinham razão de estarem perturbados a ponto de se recluírem em um determinado lugar. E segundo as Escrituras, eles estavam, o que disse São João, eles estavam com medo dos judeus. Como disse, mataram o guia, deles, agora o nosso guia, agora tentarão nos matar também. E eles não podiam fazer nada, não podiam dar um passo sequer,
sem antes receberem aquela promessa de Deus, de Jesus Cristo, que era o Espírito Santo, que era Cristo sendo derramado neles, porque tudo que foi Deus foi derramado em Cristo, e eles tiveram a revelação disto. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo habitar. Mas logo, aquele Cristo deveria ser derramado neles. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo, e tudo que foi Cristo foi derramado na igreja, para que esta igreja seja como Ele é. Nada pegou Jesus de surpresa. A sua morte não foi uma surpresa. As suas lutas não os surpreenderam. Jesus nunca ficou decepcionado com o Pai, pensando que ia ali no monte comer um pratinho de doce e chegou lá, passou fome. Pensando que seria bem recebido naquela reunião e teve que sair de lá fugido. Jesus nunca se decepcionou com o Pai. Ele conhecia a sua missão. Agora veja a necessidade que Deus conhecia e conhece da igreja ter o seu Espírito, ser cheia do Espírito Santo. Porque caso contrário você vai viver só de decepções, chocando-se, assustando-se. Não esperava isso. Não esperava aquilo. E se escandaliza. Lá dentro da casa onde eles estavam reunidos, eles estavam sob pensamentos que vinham de baixo. Jesus disse aqui, vejam aqui, e eles espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados? Por que a minha presença vos perturba? Por que esse sobrenatural vos perturba? Há mistérios dentro da mensagem, irmãos. Eu não quero ficar aqui batendo nessas coisas, mas há mistério dentro das mensagens. E que nós devemos ter um coração aberto para que Deus faça o que Ele quiser fazer, o que está na ordem dEle. Eu creio que Ele nunca nos permitirá prosseguir num caminho errado, num engano, num erro. Nós já temos conhecido quase todos os ismos. Os principais ismos da mensagem nós já conhecemos. Mas nós não queremos fechar o nosso coração, como que dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e aqui eu não aceito mais nada. Se fosse pregado, se Pedro levantasse entre eles ali e dissesse: olha, o mestre vai aparecer entre nós, hein? Eu não sei o que viraria. Poderia causar uma grande confusão. E muitos poderiam chamar aquilo de uma sessão espírita. Jesus Cristo aparecer para os apóstolos. Podiam chamar aquilo de espiritismo, depois de morto. Como pode? O homem foi sepultado. Nós o vimos morto. Nós contemplamos, vimos com os nossos olhos ele morto, esbagaçado, dentro do túmulo. Agora, como pode ele aparecer aqui no nosso meio? São pensamentos que vêm de baixo. Diz assim: vede-as, olha aqui. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos a vossos corações? Sobem, quer dizer, o que sobe vem de baixo. Ele não falou porque descem tais pensamentos aos vossos corações. Mas porque sobem. O que sobe é porque vem de baixo. Eles tinham pensamentos que estavam vindo de baixo, não do alto. Por que sobem tais pensamentos? Eles estavam pensando que se tratava de um espírito. Pensamentos que vinham de baixo. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Vocês creem ou não creem na ressurreição? Agora Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem. Agora vocês creem ou não creem? Eu pergunto para a igreja: vocês creem ou não creem que os parentes
daqueles irmãos que foram ressuscitados. Nem todos os santos ressuscitaram, apenas o cortejo para as portas abrirem. Abre a porta, vai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Não é? Mas a Bíblia disse que eles receberam esses santos em suas casas. Diz ou não diz? Agora vocês creriam nisto? Vocês creriam nisto? E que fé tremenda a ressurreição trouxe para aquele povo. Que fé tremenda a ressurreição do menino, da viúva, trouxe para ela. Aliás, irmãos, a ressurreição é que bota tudo debaixo do pé. Esses magos aí resistem o profeta em tudo. Mas eu quero ver a eles ressuscitar um peixinho. Eu quero ver a eles ressuscitar uma pessoa. Não há, veridicamente, não há poder da ressurreição fora de Deus. Deus completo. O poder da ressurreição introduzirá a noiva de Cristo no ápice da fé. Naquele prisma de fé absoluta, total, fé perfeita, tendo vidas pias, vidas retas, de acordo com a palavra de Deus, ele está obrigado a cumprir a sua palavra. De que maneira eu não sei. Eu sei que ele cumprirá. Eu tenho de vos lembrar nesse instante da ressurreição, do poder da ressurreição, e que nós estamos assentados sobre o poder da ressurreição. Então, quando a morte disse para São Paulo: eu vou te apodrecer no sepulcro, Paulo respondeu para ela: ele me ressuscitará. Abraão, como um tipo da noiva de Cristo, ele não foi oferecer a Isaac pensando que na hora que ele levantasse o cutelo, Deus bradaria com ele. Ah, Deus está me provando. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar eu sangrar meu filho. Tenho certeza absoluta. E eu vou ser um ator aqui. Eu vou até lá. E há pessoas que fazem isso, vão até o máximo, parece. Mas na hora de descer o cutelo mesmo, elas não descem. Vão esperando Deus dispensar o sacrifício. A fé de Abraão foi diferente. A fé de Abraão foi essa, que ele tinha poder para ressuscitar a Isaac. Ele estabeleceu a obediência total no seu coração, e aquilo é a interpretação de um trovão, do assim diz o Senhor. Ele estabeleceu no seu coração que aquele Deus que tinha dado um filho para ele sob tais circunstâncias de fé, poderia perfeitamente ressuscitar aquele menino, aquele rapazinho. Aleluia! Isso é verdade? Amém. É verdade ou não? Amém. Você pode dizer amém por isso? Aleluia! Então as doenças simplesmente não devem embargar a sua fé, porque a sua fé vai além da cura, a sua fé vai na ressurreição. Glórias ao Senhor. Agora, irmãos, eu desejo lembrar um pouquinho convosco estas coisas. Agora, pensando assim, o que esta fé produz em nossa vida e qual o caráter que ela nos dá e a força que ela nos dá. A fé dá uma força suprema, que é a graça suprema da fé suprema para a hora suprema. A mulher, aquela franzininha, né, no sentido de fraqueza, de debilidade, tão miúda, tão criança, ela por si mesma não tem nenhuma condição de trazer uma robusta criança. Não tem jeito. Se for analisar, você fica impressionado, impressionada. Como pode ser isto? Mas tem a hora suprema do parto. E aquilo acontece, e a criança nasce, e logo ela se esquece de todas as dores, e ela não quer nenhuma interpretação técnica da coisa. Ela sabe que concebeu, a criança foi gerada, teve um período de gestação,
e deu à luz ao filho. E ela sabe de todos os modos que aquela criança é sua filha. E há um mistério tremendo nisto aí, que ela não pode explicar. Mas ali está o resultado de uma experiência experimentada, não de uma teoria, mas de uma experiência experimentada. Ali está o seu filho. Jesus fez menção disso, mas ela precisa receber força. Nós vamos lembrar de algumas coisas, porque eu creio que tudo isso passa pelas nossas vidas enquanto estamos na jornada, para aquele fim que nós aguardamos, que culminará com a bem-aventurada hora da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Haverá uma dor muito rápida. Não pode haver parto sem dor. Isso seria até fugir de uma sentença. Isso não é perfeito. Isso não é correto. Então há uma dor de parto para dar à luz o filho. Quanto mais aumenta as dores, mais o filho está próximo. É necessário que tenha força. Há muitas mulheres que fazem seus próprios partos sozinhas. Eu tenho uma revista científica e um médico fez um estudo entre as Índias, de uma região do Brasil mesmo, sobre a maneira que elas dão à luz a filhos. Elas nunca ficam deitadas. E as enfermeiras civilizadas estão ensinando a elas a darem à luz deitadas. Mas o médico foi ali fazer estudos científicos sobre isso e constataram que as brancas é que deviam fazer como as índias. E eles explicaram a vantagem, cientificamente, da mulher dar à luz o filho de coca, não deitado. Ele explica ali cientificamente as vantagens que há. É certo que essa branca civilizada teria que passar por exercícios. Mas o que eu quero me firmar é nisso, que há mulheres que não choram. Mas tanto uma como a outra passa pela mesma experiência. Jesus Cristo sabe disso também com a sua esposa. Ele a ama, tanto que entregou-se a si mesmo por ela. Mas ele tem que deixar essa igreja sofrer a dor de parto. Amém? Amém. Glória a Deus. Para isso ele deu de si mesmo a ela. Agora ele dá força para ela, como o marido deu o tratamento certo, as vitaminas, o alimento, o tratamento pré-natal. Ele está dando tratamento pré-natal para essa noiva, para essa esposa. Aleluia! Ele é um bom esposo, não é? Amém? Jesus é bom, não é? O Coríntios diz: Jesus é bom até demais, né? Aleluia! Glória a Deus! Eu estava meditando, ouvindo em coisas, inclusive, que já preguei. Isso é segurança para vós. Davi teve experiências, um homem segundo o coração de Deus, experiências que os irmãos conhecem, experiências que exigiram força, mas força sobrenatural. Agora, eu tenho pensado assim, irmão, o que nos valeria um Deus comum, um Deus que não fosse raro, um Deus que não tivesse mistérios, um Deus que não tivesse uma força que pudesse operar além de toda a condição humana, acima de todos os recursos humanos. Deus deu tudo para o homem, deu muito recurso para o homem, deu as leis, muitas coisas para o homem, mas tem coisas que ficou só com ele mesmo. Isso aqui é comigo, isso aqui vocês não podem tocar. Então ele é Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Pense bem naquele garotinho, aquele batatinho ali, ruivo, que ninguém escolheria para ser um rei de Israel, por causa da aparência, tomando uma ovelha das garras de um leão. Veja que força esse rapazinho precisou. Agora, moças, eu estava orando, pensando por vocês. Se exige uma hora
de ter força como aquela é agora, a mocidade, os moços. Não seria muito importante e não valeria coisa alguma você ter a força mais do que um leão, força física, para tomar uma ovelha das garras de um leão? Não, isso não resolveria muito, não. Talvez nada. Você está precisando de outra força. Força para outro fim. Ali está um tipo. O pastor está precisando de força daquela natureza. O pai, a mãe, o filho, a filha. A igreja está precisando de força. Experiência de força. Prova sua força. O leão está aí, tomando filhos, agarrando filhas e levando para a perdição. E você está de cá puxando, e ele vai levando. As atitudes estão dizendo: eu quero me perder mesmo. Minha vontade é vestir como o mundo se veste, é mostrar meu corpo. As atitudes mostram assim. Davi teve experiências de força tremendas. Ele teve experiência que mostrou também que não era força. Quando precisou de força física, Deus veio e lhe deu força física, e ele venceu o leão, venceu o urso, e ao Golias, que era então um inimigo muito maior, muitas vezes maior do que um leão, foi apenas uma pedrinha. Quanto maior o inimigo, quanto maior a luta, menos Deus exige de nós. Porque Ele sabe que tem que ser mais dele e menos de nós. Mais de Cristo, menos de nós. Mais de Cristo, menos eu. Mais Cristo, menos eu. Mais Cristo, menos eu. Qual é a fórmula? Mais Cristo, menos eu. 99,9% Cristo. 100% Cristo. 0, eu, 0. Ele teve experiências de vitórias, mas tem uma coisa, ele teve experiência de fracasso também. Você sabe disso? Quando ele viu aquela mulher tomando banho, Betseba, e dali então partiu o seu fracasso. Teve tanta força num sentido e foi tão fraco em outro. Por causa daquela mulher, ele matou Urias, que era o marido de Betseba, e aquilo ficou diante dele. Ele disse: o meu pecado está diante de mim. Mas eu tenho dito para as pessoas que fracassam, Davi não perdeu a sua salvação com aquilo. Agora o segredo está em justamente a pessoa nunca desistir, sofrer a consequência que vier. Quando Deus mandou para ele: escolha na mão de quem você quer cair, deu 3 coisas para ele. Ele disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Eu prefiro ser açoitado. Eu prefiro ser corrigido. Eu prefiro sofrer. Eu prefiro morrer, mas aqui, nas mãos do Senhor. Quando ele experimentou a experiência do fracasso, sendo ele um homem segundo o coração de Deus, mas ele não desistiu. Ele disse: o meu pecado está diante de mim. Gritou e jejuou e orou e gritou e disse: Senhor, retorna-me o gozo da minha salvação. Ele não disse: retorna a minha salvação, retorna o meu gozo da salvação, dá-me de volta. Ele estava sofrendo a consequência de pensamentos que vieram de baixo, não de pensamentos que vieram de cima. Os pensamentos que vêm de baixo nos destroem. O diabo só mostra pelo barco que afundou, só mostra um moço que se desviou, não mostra um moço que está firme em toda a vida, fiel até o fim. Satanás nunca mostra. Põe ele dentro da panela, mas aquela panela suja, borrada, cheia de mexerico, não dentro da panela dourada com o maná que desvanece. Porque, na verdade, há 3 classes de crentes aqui. Agora, se você fica comendo da panela borrada, da panela de mexericos,
Você vai pertencer a essa panelinha, a essa classe. Mas há uma classe de gente de oração. Há uma classe de gente de testemunho. Há uma classe de gente que teme a Deus. Por que você não pertence a essa classe? Por que você não entra nessa classe? Por que não entra véu adentro? A ovelha, irmãos, ela não procura ser diferente do cabrito. Ela não se esforça para ser diferente do cabrito. Ela é diferente. Ela é diferente, ela não se esforça. Isso porque ela é diferente. Se o animal tem pensamento, não sei. Mas naturalmente há instintos que os dirigem para as suas alimentações e coisas e tais, não é? Então cabe a nós lembrarmos da experiência tão conhecida do profeta lá no Cairo. Quando aquele pastor ia passando com ovelhas entre aquelas frutas cheirosas, aqueles legumes expostos, verduras. E o pastor não anda atrás das ovelhas, ele vai na frente. E elas iam seguindo, o irmão Brenda falou, para o carro, eu quero ver a briga. Aquelas ovelhas vão comer aquelas coiseiras todas ali, aquelas frutas, aqueles legumes. Mas ele ficou surpreendido ao ver que as bichinhas no trote que iam, passaram por todas aquelas coisas, seguindo o pastor. Foi embora. Agora eu pergunto, se houvesse uma cabrita ali no meio, que confusão não virava? O instinto dela é logo sentir o cheiro. Ela sentiu o cheiro, então ela vai para ali. Logo começava a comer uva e maçã, e pera, e alface, e tomate, e começava a pisar naquilo tudo, e a berrar e a pular. Eu queria ver, o chicote do pastor não resolvia nada, porque tem a outra natureza. A natureza dela pede aquelas coisas, dá incentivo para isso, mas a natureza da ovelha não incentiva aquilo. Enquanto nós estamos sendo dirigidos por pensamentos que vêm de baixo, que são da terra, Paulo disse aqui, ó, veja como é bom concordar as Escrituras. Para mim não há mensagem melhor do que esta. Os Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia! Agora, eu não te condeno, eu não mato a quem quer que seja, a mensagem não vem para matar. É certo que nós temos que morrer. O que nos mataria nesse caso seria a mensagem mesmo, a palavra. Nós morrermos para o mundo e ressuscitarmos para Cristo. Quais foram os pensamentos que eles tiveram depois que desceu do alto o Espírito de Deus sobre eles? Veja qual foi a natureza que eles tinham. Antes, um arrancava da espada logo em defesa de Cristo e cortou a orelha do soldado, na hora. Jesus não aprovou aquilo. Mas o que acontece, irmãos? A força que eles precisavam não era esta, da espada para cortar a orelha, para defender a Jesus. Eles precisavam do Espírito Santo quando foram revestidos de poder do alto. E na verdade Pedro então arrancou da espada, porque Jesus disse, agora vocês compram a espada, quer dizer, vocês vão sofrer pela palavra. E ele arrancou da espada no sinédrio e furou a barriga daqueles barrigudos sacerdotes, tudo lá. Ele disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E testificou de Jesus lá, ele negou a Jesus diante das criadinhas, mas não negou diante do sinédrio. Aleluia, glória a Deus. Então depende da etapa. Em que etapa você está? É da beirada da fogueira? É de arrancar a espada física? Ou é a etapa de usar a palavra? Já tem descido sobre você o pensamento do alto? Ou ainda está subindo de baixo para cima? Pensamentos que te agarram aqui na terra, mesmo acerca de Deus. Isso aqui inclui perfeitamente a predestinação. Os predestinados saem dos mesmos lugares
do mesmo lodo do pecado, às vezes da mesma terra, a mesma terra dá trigo e dá joio. Uma mesma terra dá trigo e dá joio. Então sai com os mesmos desejos, a mesma carne, o mesmo sangue, talvez foi pior do que a outra, pior do que o outro. Os predestinados saem daí. É desse barro que Deus faz eleito. Deus tem tirado seus eleitos do lodo, do pecado, mas vem por etapas. Vocês têm que pensar sempre nas etapas. Em que etapa estou? Qual é a etapa que eu estou? Justificação, santificação, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo. O que significa fé genuína na palavra. Sou ou não sou batizado com o Espírito Santo? Tenho ou não tenho a fé genuína na palavra? Abraão foi conhecido como Abrão. Deus o chamou por Abrão, mas já sabendo que ele era Abraão desde que nasceu. Desde antes de nascer. Deus conhecia Paulo. Ele foi chamado Saulo. Mas ele já o conhecia como Paulo desde o ventre de sua mãe. Deus já conhecia perfeitamente a Jacó. Desde o ventre ele amou Jacó lá no ventre. E ele sabia que ele seria Israel e não Jacó. Porque Jacó quer dizer um trapaceiro, um mentiroso, cheio de negocinhos, de truques. Mas Deus já o conhecia como Israel antes dele nascer. Deus não resolveu trocar o nome de Jacó na última hora. Deus já sabia de tudo. Você pensa que quando você estava perdida lá no pecado, estava perdido lá no pecado, Deus já não conhecia você? Deus já te conhecia. Deus sabia que um dia você estaria dizendo amém à sua palavra. Deus sabia perfeitamente que um dia você teria o estímulo de ser batizado em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus sabia perfeitamente. Ele via ali às vezes aquele homem caído na sarjeta e dizia: ali está. Ninguém podia pensar que Saulo, assistindo, ordenando a morte de Estevão, seria o nosso irmão Paulo, o apóstolo querido da igreja gentílica. Ele disse: Deus me fez apóstolo e doutor dos gentios. Temos um apóstolo verdadeiro, temos um doutor verdadeiro. Ele disse: Deus me fez um apóstolo e um doutor dos gentios. E ele estava ali parado. Os vestidos de Estevão estavam nos seus pés. Nem ele próprio sabia o que Deus sabia. Deus estava olhando de lá. Já conhecia toda a vida dele. Você pensa que a sua chegada no céu vai surpreender a Deus? Deus vai fazer uma festa lá, e saltar e pular, e dizer: oh, graças, graças. Ela chegou aqui, ele chegou aqui. A sua entrada nos céus não será surpresa para Deus. A Bíblia diz que um pecador da salvação comum faz os anjos cantarem. Mas Deus nunca será apanhado de surpresa. Você pensa que a queda daquele homem, daquela mulher, surpreendeu a Deus? Quando ele estava gritando aí, levantando as mãos e às vezes passando na frente, Deus já sabia que aquilo era um fogo de palha. Deus sabia de tudo, Deus sabe todas as coisas. Deus conheceu Abraão. Deus te conheceu desde antes da fundação do mundo. Você estava nos lombos de Deus. Aleluia. Você vai simplesmente retornar para Ele. O eleito simplesmente retorna para Deus. Tem passado por aqui para manifestar os pensamentos que vêm do alto. É o Verbo que se fez carne. E o Verbo expressa pensamento. É a palavra que expressa o caráter, o pensamento de Deus encarnado. Jesus Cristo encarnado. Esse poder se manifestará. Portanto, nada muda. Mesmo o quarto do medo, que eu chamaria assim, não mudou os discípulos. O quarto do medo não mudou.
A fogueira das criadas, na verdade, Pedro negou, mas não mudou a Pedro. E que beleza, irmãos. Vamos fazer uma visita a José lá no calabouço. José podia dizer: eu sou um homem derrotado, eu sou um homem sem sorte, ninguém gosta de mim, nem meus próprios irmãos me aborreceram sem causa. Qual a causa daqueles meus próprios irmãos me aborrecerem tanto, me tentarem matar, me venderem para o Egito? E agora eu venho para cá, e chego aqui, essa mulher dá de cima de mim, e eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa. Rejeitei aquela mulher, honrando o Deus de meu pai, honrando o nome de meu pai, e agora, se Deus permite eu vir aqui para esse calabouço, vamos lá embaixo fazer uma entrevista com José. José, o que você fala de Deus nesta hora aqui nesse calabouço? Ele continuaria dizendo: Deus revela sonhos e pensamentos, Deus sabe de todas as coisas. O profeta dizia para Billy Paul: Billy, Deus sabe melhor, saiba passar os seus transes, seus momentos, seus cursos, suas etapas, como filhas de Deus, como filhos de Deus. Parece que Deus te abandonou. Vai lá no calabouço um dia com José. O calabouço não mudou a José. Ele permaneceu como um filho de Deus. Se ele saísse de lá e voltasse para o palácio, a mulher tentasse ele de novo, ele diria: não te quero, eu te ponho lá de novo mais 3 anos, não importa, não te quero. Eu sou José ainda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não sou um pasto engarranchado, não. Veja, o palácio não mudou. Ele continuou sendo o mesmo José lá no palácio também. Há pessoas, irmãos, que não caem nas provas, nas dificuldades, mas caem nas prosperidades. Então o diabo, quando não segura, empurra. Quando não atrapalha, ajuda. Davi esteve com seus pés em lugares escorregadios. Salmo 73. Sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus. E as lutas são aumentando cada dia. As dificuldades aumentando. Você lê o Salmo 73. Leia, a hora que chegar em casa. Leia. E o ímpio que não honrava a Deus, não temia a Deus, só engordando, um colar de arrogância no pescoço, suas faces inchadas, os copos vindo nas suas mãos, e só crescendo em prosperidade. E ele então quase escorregou. Ele disse: eu estive com meus pés em lugares escorregadios. Porque quando ele começou a dar lugar aos pensamentos que vêm de baixo, então ele começa a escorregar. Você sabe que quando você começa a dar ouvido aos pensamentos que vêm de baixo, você começa a fracassar na fé. Você quer assistir o culto aqui, daqui a pouco começa a assistir lá fora, daqui a pouco vai lá para trás, vai lá para trás, vai para trás, vai embora. Ontem tinha quase como um dever apresentar um hino de adoração a Deus. Se der certo, né? Agora. E começa assim as coisas. E as pessoas não percebem, mas Davi percebeu quando a coisa não ia bem. E ele viu que aqueles pensamentos estavam vindo de baixo. Por que vou eu comparar a minha vida com a desses ímpios? Espera um pouquinho. Entrou no santuário. Ele disse: até que entrei no santuário. Isso quer dizer, entrei na presença de Deus. Então atinei eu para o fim deles. Estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna. Largue a porta, espaçoso o caminho. Você pode vestir como bem entende, ninguém obriga. O povo tem direito de viver como bem entende, se vestir como bem entende, de fumar, de beber, de prostituir. Cada um tem seu direito, faça o que quiser. Ninguém esteja aqui obrigado. Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Porém, estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna.
Poucos são os que encontram essa porta. O reino babilônico não pôde mudar a Daniel. Engraçado, né? Menininhas que vão para a escola, logo já volta com tudo quanto é costume que viu lá. Num instantinho o diabo passa a borracha negra do caráter da escola na mente deles. Mas há outros que não. E Daniel foi para a Babilônia, escravizado. O reino babilônico superou e levou Jerusalém, levou seus sábios, e levou um menino de 12 anos de idade. Lá não tinha uma mamãe para ficar beliscando, joelho aqui, ora, lê a Bíblia, nada. Ele sozinho, no seu quarto, abria a janela para o lado de Jerusalém e sabia que ali tinha um templo. E havia uma oração lá no passado, que onde quer que um filho de Jerusalém orasse, para o lado do templo. Que templo é esse? Jesus Cristo. Aleluia. Seria ouvido. Então Daniel estava ali, orava 3 vezes ao dia. Foi aonde tentaram pegá-lo, mas não teve jeito. Quando estavam com inveja dele, não amedrontou Daniel. Ameaçaram, mas não amedrontaram. E ele propôs no seu coração não comer das iguarias do rei. Resultado, ele foi parar na cova dos leões. Está vendo? Mas a cova dos leões não mudou a Daniel. Pelo contrário, aumentou a sua fé. A Bíblia diz que havia um espírito excelente sobre ele. Seus pensamentos vinham do alto. Ele pode saber pelo pensamento do alto até o tempo que o cativeiro terminaria. Oh, grande sábio! Sábio para dizer o fim de um rei ímpio, descrente, incrédulo. Mas sábio também para virar para o seu povo, para o povo de Deus e dizer: falta só 2 anos. Pelos Escritos, encontro aqui que só faltam 2 anos pela palavra do servo de Deus no passado. Está chegando a hora de partir de Babilônia. Caiu a grande Babilônia. É chegada a hora de ter pensamentos que vêm do alto, sobrenaturais. Pensamento que o corpo será transformado. Pensamento que os santos serão ressuscitados. Poder sobrenatural para um povo especial, zeloso de boas obras, tratado e preparado por Deus, o alimento que vem do alto, não trabalhado nessas fábricas de ração por aí. Não trabalhado, alimentado por credos, por dogmas, mas sim pela palavra de Deus. Glória! Parabéns, Senhor Jesus! Há um povo te esperando, com pensamento que vem do alto. Por que vocês deixam subir pensamentos de baixo? Isso não é espírito. Sou eu mesmo, comendo peixe, revelação, tomando mel, calor, poder, força, vigor. Um Deus forte de um povo forte, que resiste ao mal, que tem força. Quando o profeta esteve no México, teve uma reunião muito grande. Lá em meio à reunião tinha que ter 300 cooperadores para manter a ordem. E de repente uma mulher mexicana pegou, tirou uma criancinha dentro do caixão lá que estava morta, filho dela, bebê, e abraçou com essa criança e veio. E entrou no meio dessa multidão e esses homens passavam na frente dela de mãos dadas. E ela passava entre as pernas dos homens e rolava no chão com o defuntinho. E rolava daqui, rolava dacolá, e eles pegam daqui, pegam dacolá, e ela escapulia. E passava entre as pernas das pessoas e gritando: eu tenho que levar meu filho lá ao homem de Deus. Se ele orar, ele vai ressuscitar. Aleluias! Era um profeta de Deus no México. E ela passava por baixo das pernas dos cooperadores e das pessoas, e foi rolando e caía, e com a criança grudada, e vai daqui, vai dacolá.
até que se aproximou, que o profeta viu, deu sinal para eles deixarem. Ela veio e ajoelhou-se, e pegou o crucifixo, começou a rezar, e disse: não faça isso. E ele teve uma visão. É coisa boa você ter uma netinha, quando começa a rir para você, né? Mostra a gengivinha assim, ó, sem dente, né? Principalmente quando já está começando a querer os dentinhos, né? É a coisa mais bonitinha que tem. Então ele teve a visão da criança rindo, mostrando a gengiva. Criancinha sem dente ainda. Ele disse: você crê? Você crê? Eu creio. Ele orou e entregou a criança viva lá no México. O profeta de Deus ressuscitou uma criança morta lá no México. Levou o poder da ressurreição lá e mostrou para os mexicanos que há um Deus que ressuscita os mortos. Mas o que eu quero fixar é isso, chamar a atenção dos irmãos. Quem deu força para aquela mãe fazer tamanha proeza? Ai, quem dá força para essas moças? Quem dá força para essas mães? Quem dá força para esses pais? É a mesma coisa você perguntar quem foi que deu força para Davi tomar a ovelha das garras do leão. Quem foi que deu força para aquela mãe sirofenícia de nação andar tantos dias clamando pela sua filha e buscar aos pés de Jesus a libertação de sua filha? Quem foi que deu força? Quem tem me dado força para estar aqui? Anos e anos gritando, trazendo pensamentos do alto. Pensamento de baixo é muito fácil trazer às pessoas, mas pensamento do alto você tem que abrir ala, desembaiar a espada, furar fila no buraco, na fila de demônios, tomar os espíritos das pessoas, prender a atenção das pessoas, tomar o povo sobre si, sentir as suas amarguras, sentir as suas doenças, sentir as suas necessidades, entrar lá dentro com essas pessoas, trazê-las aos pés de Jesus. Ele aqui, peça a Ele força, aqui está Ele, coma peixe, coma mel com Ele, receba do seu Espírito. Oh, quem dá força para uma mulher vencer tantos homens com a criança morta no braço, romper a fita de chegada. Você corre tantos anos com a gente, na hora de romper a fita de chegada, quer parar? Não. O vencedor aqui não é todo mundo que corre, não, é o que rompe a fita de chegada. Nós já estamos vendo a fita de chegada. Vamos, mais um pouquinho de força. Vença a paixão da mocidade. Vença seus próprios direitos, suas razões. Ele deu ordem para os seus discípulos. Se vocês então fizeram o melhor, já que tem medo, tem dúvida, então fiquem recluídos. É melhor saber o que vai fazer. Agora vocês vão para Jerusalém e não saiam dali enquanto não forem revestidos do poder do alto. Aquele moço Robson disse: ó Deus, se o Senhor me dá o Espírito Santo, então vou encontrar só meus ossos aqui. Que tipo de cristão posso eu ser sem o Espírito Santo? Eu tenho que procurar uma classe dentro da igreja para encostar nela. Naquele tempo dos manufaturados de denominação, nas classes de escola dominical, tinha uma classe que ficava com urubu. Era incentivo, não é? Então eu tenho que procurar a classe do urubu, eu tenho que procurar a classe dos mexericos, das mexeriqueiras, das conversadeirinhas de coisa íntima umas das outras, do marido uma da outra. Eu tenho que procurar essas panelinhas. Que tipo de cristão devo ser eu? Que tipo de cristão devo ser eu? Só é cristão quem tem o Espírito Santo. Ele disse: fique em Jerusalém. Não precisa ir lá não, em Jerusalém. Fique no seu quarto. Fique no posto do seu dever. Venha ao altar e receba o Espírito Santo.
Ouça a palavra e receba o Espírito Santo. Desde então, os pensamentos eram de cima, nunca subiam de baixo. Deus alimenta o seu povo, irmãos. É o que nós estamos fazendo aqui agora. O profeta, irmão Branham, foi provado, não somente com morte da família, não somente com necessidades financeiras, não somente com doenças, ele foi provado também com dinheiro. Ele teve um tempo de escassez, mas ele teve um tempo que ele podia ficar rico demais. Teve um tempo que só um grande industrial de Chicago mandou um cheque de $1,5 milhão para ele por causa da cura de câncer da sua mãe. Naquele tempo, $1,5 milhão. O que fez ele? Devolveu o cheque. E não foi só esse que ele devolveu, não. Tudo que Deus punha na mão dele, ele dava. Vocês viram os promotores acusando, você fez isso para fulano, você fez isso para ciclano, você cobriu aquela casa, você fez aquilo outro. Nem seus administradores ficaram sabendo disso. Onde você arrumou esse dinheiro? Ele foi provado em tudo. Quem suportou essas provas foi só o William Branham. Ele passou por todas elas, da fome, da miséria e também das ofertas. Tanto de uma coisa como de outra. Suporte porque Deus alimentou Elias. Quando Elias pensava que estava sozinho numa caverna ali, Deus alimentou Elias. Elias logo faz lembrar a noiva. Deus alimenta a sua noiva, inclusive com pensamentos que vêm do alto. Os pensamentos que vêm do alto são pensamentos sobrenaturais. É loucura para os homens que perecem. Os pensamentos que vêm de baixo só nos causam frustrações, temores, doenças, derrotas, maledicência, mexericos. Mas os pensamentos que vêm de cima nos levam para cima. Os pensamentos que vêm de baixo nos levam para baixo. Mas se já ressuscitamos com Cristo, somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e agora nós pensamos nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Vejam minhas mãos, vocês podem palpar, isso aqui não é espírito, sou eu mesmo, mas é ele mesmo sim, sou eu mesmo, eu sou a primícia dos que dormem. Então ele estava ali testificando para todos os crentes de todas as eras, que haverá uma ressurreição. Ele que pode dar vista aos cegos, ele que pode ressuscitar a mortos individualmente, poderá chamar pela voz do arcanjo aqueles que estão além da cortina do tempo, e eles virem nós sermos transformados num abrir e fechar de olhos, e subirmos com corpos glorificados para as bodas do Cordeiro. Creem nisso? Fiquemos de pé. Aleluias! Glória a Deus! Glórias ao Senhor Jesus! Aleluias! Ele alimenta os seus filhos com fé. Fé! Dá mais fé para ela. Dá mais fé para ele. Aleluias! Quero mostrar para você que você suporta essa prova. Não é tirando a prova, não. Eu tirando a prova. É que você tem fé para passar por essa prova. Aleluias! Não é você ter fé para tirar, se livrar da prova, não. É para você prestar a prova e passar. Aleluias! Você não quer ser aprovado, então tem que ser provado. Então você faz prova para ser aprovado. Aleluias! Glória a Deus! Ó Senhor, dá-nos força nessas provas. Peça força, irmã. Peça força, moça, criança. Irmão, peça força para prestar sua prova. Aleluia, prova final, prova de fé, prova do sobrenatural. Pensamentos que vêm de cima nos levam para cima. Haverá uma ressurreição. Glória a Deus. Virá fé, virá poder, virá transformação, virá tudo que eu espero do meu Deus. Virá uma vida íntegra, uma vida perfeita, uma vida poderosa no Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Glórias ao
Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. É Cristo, o mistério de Deus revelado. É Cristo em você. Aleluias. Glória a Deus. Glórias a Deus. Oh, Jesus, cura os que vão usar essas peças de roupa, oh, Pai. Cura os que pedem oração. Cura, Senhor, liberta. Atenda os pedidos dos pais. Ajuda todos os irmãos, ó Pai. Ajuda todos os teus filhos, os missionários, todos os pastores, suas esposas, os diáconos. Oh Deus, une a nossa fé. Derrama o poder do alto, poder do teu Espírito Santo. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Oh Senhor, dá força para a irmã. Alimenta o irmão para suportar a prova, até a prova final, que nos aprova para a vida eterna. Sim, Senhor, nós não queremos entrar pela janela. Dá-nos graça suprema, fé suprema para a hora suprema. Enche essa mocidade, enche essas crianças, essas mães e pais e filhos, enche essa congregação e todos os eleitos da vida de Cristo, o mistério de Cristo revelado e a fé na ressurreição, a fé no poder da ressurreição. O mesmo Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, habita em nós. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte em sua vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Vitória a Deus já deu a mim. Eu sei. Vitória a Deus já deu a mim. Eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus já deu a mim. Eu sei. Glórias ao Senhor. Aleluias. Você crê, irmãos? Você crê, irmão, irmã? Deus te dá a fé suprema para a hora suprema. Os pensamentos que vêm do alto nos levam para o alto, nos levam para as coisas sublimes, nos levam para as coisas celestiais. Pensai nas coisas que são de cima. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Estamos assentados no poder da ressurreição. A águia já pegou os seus filhotes e levou para o cume do monte. Aleluias. Glória a Deus. Nós não estamos lá embaixo, mas não, recebendo coisas lá de baixo. Deus tem nos trazido para cima. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Graças ao Senhor Jesus. Você crê no poder da ressurreição. Amém. Isso passa por cima de todas as coisas, de tudo que o homem tem inventado. Poder da ressurreição está em você. Graças ao Senhor. Ele tem movido o seu molho sobre nós. E Cristo é a primícia dos que dormem. Eu creio da maneira que Deus vai fazer. Ó Senhor, eu creio da maneira que o Senhor vai fazer. Amém. Glória a Deus. Não é da maneira que eu penso, não. Eu creio da maneira que Ele vai fazer. Pronto. Aleluia.
E Ele não me deixará enganado. Nunca deixará a igreja eleita dele enganada. Glória a Jesus. Senhor vos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Se você estava recebendo só pensamentos de baixo, então hoje acabou tudo isso, né? Graças ao Senhor. Aleluia. Agora você só recebe o que vem de cima. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia.
cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia.